Eu gostaria muito de perguntar para a Patrícia se a gente, quando chega numa clínica que a gente vê a sala lotada, cheia de gente, é sinal de sucesso? Isso é garantia de que vai ter resultado? Como é que você vê essa situação nossa financeira das clínicas que estão com muita gente, muito faturamento às vezes, mas às vezes a margem está estreitinha? Primeiro, quero agradecer a Dor Nossa de Cada Dia. Está cada dia mais famoso esse podcast. Então, está sendo uma honra estar aqui. Né? Estar aqui com você, estar aqui com o Fábio Costa. Agradecer a presença aqui e o convite. E eu acho engraçado isso que você falou sobre a clínica cheia, a agenda cheia. Isso é uma coisa meio do inconsciente do médico, né? Quando ele vê a agenda vazia, dá logo um desespero, né? Então, mas nem sempre. A clínica cheia pode ser sinal de desorganização. A clínica cheia pode ser sinal de muito consumo, muito gasto e pouco faturamento, porque eu acho que o que falta um pouquinho é a consciência do quanto que está sendo consumido dentro da clínica, o quanto que esse paciente está consumindo e quanto que esse paciente está gastando. Então, a sensação de clínica de muita gente é uma sensação bem falsa mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer um MBA da construção da clínica. E naquela ocasião eles mostravam, já tem, mais de 25 anos que eu fiz esse MBA na FGV aqui no Rio. Eles mostravam que o momento mais vulnerável do empreendimento, nas nossas clínicas, é um MBA em gestão de saúde, era exatamente quando dava essa virada do crescimento, quando dava esse boom de atendimento. Qual é o risco, Fábio, com o boom de atendimento, quando você está vindo com um determinado ritmo, de repente, aquilo escala, aquilo cresce? O que acontece para isso ser o momento de maior risco da empresa? Uma palavrinha que tem chamada ralo. O ralo da sua clínica. Esse é o principal problema da clínica. Quando cresce, e cresce de forma desordenada, sem o conhecimento para crescer, porque o médico, na ansiedade de crescer, ele começa a trazer paciente, a trazer colegas, tal, mas ele não se programa em se preparar para esse crescimento. E aí o ralo da clínica fica muito grande. E aí, aquilo que antes, numa clínica menor, tinha uma margem de resultado de 30%, 40%, agora ela cai para 30%. Aí você pode dizer, eu saio de uma margem de 40% para uma margem de 30%, mas eu aumentei o volume. Não me interessa aumentar o volume e diminuir margem. Quando você diminui margem, você está perdendo dinheiro, você está deixando de fazer. Então, nas grandes viradas são diminuições de margem, um gasto de mais energia para poder você conseguir fazer a gestão de algo muito maior e um desordenamento no crescimento. E aí, a perda do controle. Quando acontece a perda do controle, as margens apertam, tem uma hora que a conta não fecha. E é nessa hora que o médico desespera e fala que está tudo muito ruim, está tudo tal. E é nesse momento, eu aprendi que uma das coisas mais perigosas é quando a gente está com fome. Quando você está com fome, você foi lá na nutricionista, pagou a consulta, ela montou todo o seu programa alimentar e ela mandou você fazer um lanche às 3h. Mas você não estava com fome e você pulou o lanche. Aí chega às 18 horas, você está morrendo de fome. Você não consegue comer o que está marcado para 18 horas, porque dá vontade de comer mais. E é o que acontece com muitas clínicas. Elas metem as mãos pelos pés porque ficam com fome. A fome de ver o dinheiro entrar, a fome. E aí, essa desordem faz com que o ralo aumente e aí todo mundo desce pelo ralo. A Patrícia é famosa por negócio de ter um ralo estreito, que para soltar ali não é fácil, não. As perdas são muito cuidadosas. Pegando essa ideia do que o Fábio falou sobre margem, Paty, como é que se lida com a margem? Como é que a gente trabalha o produto? O que é exatamente margem? Quais são as margens? E o que a gente ensina na mentoria? Porque a gente aprendeu isso, que é uma coisa fundamental, que o Fábio chamou bem a atenção. Margem. O que é margem e como é que a gente lida com ela? A margem é o que o médico deveria contabilizar para poder ele ter a real ideia de lucro na clínica dele. Então, na grande maioria das vezes, o médico não contabiliza, não precifica pensando em margem. Ele precifica geralmente baseado no preço de mercado.
É o mais comum. É o mais comum. Então, se o consultório do lado cobra 300, ele cobra 300. Isso acontece muito com a gente. Muito. O médico entra na mentoria e geralmente ele está cobrando R$300 num tratamento, num procedimento, porque ele leva em consideração que usou uma quantidade de material de baixo custo. E ele não leva em consideração a margem que ele tem que levar em consideração de tudo que ele vai ter que disponibilizar para fazer aquele procedimento. Que não é só uma agulha, não é só uma seringa. Ele tem que levar em consideração o tempo que está utilizando a sala, ele tem que levar em consideração o tempo que ele se capacitou, que é o capital intelectual dele, ele tem que levar em consideração toda uma estrutura operacional que tem ali naquela clínica. Então, qual é a melhor forma dele utilizar a margem? É ele fazer a conta de trás para frente. Em vez dele precificar, somando o que ele usou de insumo, de material, é ele precificar dentro da margem que ele quer ter de lucratividade. Então, se ele quer ter uma margem de lucratividade de 40%, a gente tem uma planilha, a gente tem uma tabela, que é uma calculadorazinha, que ali você coloca quais são os seus custos operacionais, qual é o custo que você tem com o material, com o medicamento, e ela aparece o valor que você tem que dar para ter uma margem de 40%. Geralmente, dentro de serviço, né, e as clínicas, basicamente todas as clínicas são prestação de serviço, a gente não vende produto dentro das clínicas, tanto que a gente é isento de ICMS, que a gente não paga para o Estado, a gente paga para o município, porque nós somos prestadores de serviço. Geralmente, uma margem de lucratividade de 20% e 30% é uma margem ok. É uma margem que você tem que trabalhar com muito cuidado, porque senão acontece justamente quando você trabalha com uma margem de 20% e 30%, é geralmente o que acontece no crescimento de perder a mão, como o Fábio falou, o ralo. Porque como é prestação de serviço, você depende muito de prestação de pessoas. Então, se aumenta o seu número de pacientes, qual é a primeira coisa que você faz? Contrata gente. Contrata gente. Contrata gente. Então, você tem que ter muita gestão para manter uma margem boa. Você tem que ter muita gestão para manter uma equipe trabalhando no máximo de produtividade para você continuar tendo uma margem de 20% e 30%. Lá no nosso projeto, nós estipulamos uma margem entre 45% e 50%. Porque para a gente conseguir construir todo o ecossistema que a gente quer construir, a gente precisa dessa margem. Porque com uma margem de 20%, 30%, você fica com muita dificuldade de escalar. Muito apertado. Uma margem de 45% a 50% é uma margem que dá uma certa segurança, dá uma margem de segurança. Para o empresário. Para o empresário. Essa margem tem que ser produto a produto, cada produto. Por exemplo, Fábio, produto. Quantos produtos você tem na sua clínica? Quantos produtos você tem? Primeiro que você tem que ter vários produtos, você tem que ter uma esteira de produtos. Por quê? Porque você tem perfis de pacientes diferentes. Pacientes que podem comprar o produto mais caro, mas eu tenho um paciente que só pode comprar o produto mais barato. Eu tenho que ter opção para o meu cliente. A Paty foi muito feliz em falar numa coisa que a margem são várias coisas que entram. Como é que é a conta de margem do médico brasileiro? Ela é aquela conta de padaria. Comprei a agulha por 10, a seringa por 20 e a medicação por 30. Eu somo 10 com 20 com 30, deu 60. Eu posso vender, eu quero uma margem de 50, eu vou vender por 120, estou tendo margem de 50. Não. Existe uma série de custos para você chegar ao cálculo dessa margem. Inclusive, custos que não são nem fáceis de você calcular, como, por exemplo, o desgaste do equipamento que eu uso, o desgaste do meu ar-condicionado. Tudo tem um número para você calcular e entender como é que funciona isso daí. Só que isto tem técnica. O médico, ele sabe muita técnica, a técnica da infiltração, a técnica da cirurgia e tal, mas ele não foi treinado na faculdade para esta técnica. E é isso um dos propósitos desta nossa mentoria. É trazer a parte técnica de uma forma facilitada, mastigada,
planilhada para que o colega consiga reproduzir aquele método na clínica dele e aí ele então ter resultado perene, ter resultado constante. Essas margens, elas precisam eventualmente serem ajustadas. Porque às vezes, Paulinho, a gente determina uma margem, mas acontece no meio do caminho um contratempo e que eu preciso ajustar a margem. E aí é que vem a resposta mais importante. A margem, ela vai ajudar a você a fazer a sua precificação. Então, basear o preço, como a Paty falou, porque aqui na minha cidade todo mundo cobra isso. Minha mãe já falava para mim desde cedo, você não é todo mundo, né? Porque todo mundo vai, você não vai, ou você não é todo mundo. Então, enquanto você ainda não ouvir sua mãe e saber que você não é todo mundo, isso é uma grande balela. Tem uma forma de contrapor. Isso que é muito interessante. Uma vez numa reunião com o mentorado, ele me falou, mas aqui na nossa cidade, a Paty lembra bem disso, você também, ele falou assim, aqui na nossa cidade, ninguém cobra mais do que R$500 por uma infiltração. Eu aí fiz uma brincadeira com ele, falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe mandar R$10 e eu quero que você vá na McDonald's e me traga um combo do Big Mac. Ele olhou assim, mas o Big Mac não custa R$10. Eu falei, tudo bem. Então eu vou mandar para você R$500, você vai me comprar um iPhone 15 Pro. Mas o iPhone 15 Pro não custa R$500. Eu falei, então você está me dizendo o seguinte, que o iPhone na sua cidade custa o mesmo preço que a minha, que o McDonald's na sua cidade custa o mesmo preço que o meu, mas que a infiltração na sua cidade é mais barata? Desculpa, você não está sabendo fazer igual o McDonald's, não está sabendo fazer igual a Apple, que demonstra valor no produto dela, que cria uma percepção do quão bom é aquele produto. Quando você tem essa capacidade, o seu cliente vai pagar o preço justo pelo aquilo que você oferece. Então, é baseado nisso que você faz a construção desta precificação. É entendendo todas essas nuances que a Paty apresentou aqui de como eu vou estudar a minha margem e construir ela de forma inteligente e sabendo que aquilo não é uma vez, é constante a construção.